Olá, em virtude desse momento que nós estamos vivendo, eu tive a intuição e orientação da espiritualidade para conversar com você. Vamos utilizar esse mecanismo de comunicação, essa ferramenta. Eu não tenho habilidade para isso, espero desenvolver essa habilidade e espero que tudo possa dar certo. A você, umbandista, a você, filho do Senhor Ogumatinata, e a você que pretende ser o filho do Senhor Ogumatinata, que está chegando na casa agora, por orientação, então, nós vamos fazer esse vídeo, e se ele der certo, nós vamos fazer outros vídeos, para que nós possamos manter assim, um link de comunicação entre a casa e você, entre a egrégora espiritual e você. Ontem, pensando sobre essa temática que nós vamos falar agora, que é em relação a esse período que nós estamos de quarentena, o senhor Caboclo Pena Verde veio até mim e me disse, me lembrou alguns fatos e eu quero relatar para você. Ele me disse o seguinte: avivou na minha memória sobre os cristãos no tempo de Roma, no tempo de Nero, onde, você que conhece um pouquinho da história, Nero colocou fogo em Roma, em alguns bairros, principalmente bairros pobres, porque ele queria reconstruir a cidade de Roma, e para isso ele tinha que queimar as favelas. Mandou os soldados romanos atearem fogo a esses casebres, a essas casas, e após essa devastação, ele colocou a culpa do fogo nos cristãos. E a partir daí, iniciou-se uma caçada aos cristãos. Muitos cristãos foram presos. Muitos cristãos foram levados para o Coliseu. O Coliseu, que é na época os campos de futebol que acontece hoje no Brasil, onde as pessoas vão para se divertir. E lá no Coliseu, esses cristãos tinham o objetivo também de alegrar, de levar momentos de emoção aos romanos, aos cidadãos romanos. E como que isso acontecia? Através de lutas, através de enfrentamento aos gladiadores com cavalo e enfrentamento de leões. Ou seja, os cristãos tinham uma única certeza quando iam ao Coliseu, que iriam morrer. E apesar dessa certeza absoluta de que iriam morrer, eles cantavam em homenagem ao Mestre Jesus, cantavam dando glória a Deus. E diante daquele desafio, alguns sucumbiam diante da espada dos gladiadores, outros diante da mordida do leão e outros ainda sobre as patas dos cavalos. Mas morriam, desencarnavam, com a convicção, com a certeza absoluta que iriam para o plano espiritual e lá encontrariam o Mestre Jesus e lá estariam amparados por Deus. E hoje nós temos um vírus que assusta o cristão, que coloca em pânico o cristão. E aí o Caboclo Pena Verde pergunta: o que aconteceu com os cristãos de hoje? É diferente dos cristãos de outrora? Ou eles não acreditaram na palavra de Jesus?
Porque Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Os cristãos de outrora sabiam disso, acreditavam nisso, tinham convicção de que esse não era o mundo real. Por isso, enfrentavam a morte com alegria, com a esperança do mundo melhor, que esse mundo é o mundo espiritual. E o cristão de hoje? Por que o pânico? Por que o desespero? Não acredita em Jesus? Não acredita nessa frase de Jesus? Que meu mundo não é aqui? Então quer dizer que por causa disso eu posso sair cumprimentando todo mundo, posso andar me esbarrando nas pessoas, posso continuar abraçando todo mundo que eu quero abraçar? Não, em hipótese alguma. Jesus também disse: sede manso como a pomba e prudente como a serpente. Nós temos que fazer todas as orientações governamentais, tudo aquilo que a Secretaria Estadual de Saúde orientou, tudo aquilo que a Prefeitura Municipal está orientando, em relação à prevenção, em relação à asepsia, nós temos que fazer, é preciso fazer, porque e entra uma outra frase de Jesus: não colocai vosso Deus à prova. Eu não tenho que testar Deus, não, em hipótese alguma. Então eu tenho que me prevenir, eu tenho que fazer tudo exatamente como tem que ser feito. O que eu não posso é abandonar a minha fé, é reinterpretar erroneamente a palavra de Cristo, mas acreditar nela. E acreditar nela significa que o vírus talvez bata na minha porta, talvez entre dentro da minha casa, talvez ele entre dentro da minha casa, mas o fato dele bater na minha porta ou ele entrar na minha casa não significa que eu vou abandonar a minha fé, não significa que eu vou entrar em desespero, mas eu vou manter a minha fé, a minha convicção e a minha esperança. Porque se for do meu merecimento, se eu estiver na relação, na lista do meu pai ou no eu vou embora. E isso não significa um mal, isso significa um bem, significa que a minha missão, que o meu trabalho, que a minha escola, que o meu estágio se encerrou. É como um diploma. A morte, o desencarne é um diploma que nós recebemos. Você cumpriu a sua etapa. Agora você vai para o mundo real, para o mundo verdadeiro, onde você irá trabalhar de verdade. Você terminou o estágio, agora começa o trabalho. Então veja, mas se não for do meu merecimento, o vírus pode bater na minha porta, o vírus pode entrar dentro da minha casa, eu não vou, eu só vou, você só vai quando a sua hora chegar, quando o seu momento chegar, quando o Pai Omolu chegar até você e disser: cheguei, você vai comigo. Até lá, isso não irá acontecer. Pai Rubens Saraceni, no livro Templo de Cristais, na página 141, já falava sobre os vírus, já falava sobre essas doenças que abalam a humanidade, que abalam a sociedade. E também falava que o homem deveria investir mais na ciência, deveria investir mais em estudos científicos.
apenas para lembrar que a primeira ciência do mundo é a magia, a segunda ciência do mundo é a alquimia. Da alquimia nasce a ciência que nós conhecemos hoje. Então, o mestre Rubens Saraceni já preveu, já previa esse momento que nós estamos passando aqui. Mestre Comino, meu amigo, meu irmão, mestre, ele fez um alerta, uma orientação para os terreiros de Umbanda e para os umbandistas. Aconselho você que veja isso. Nós vamos disponibilizar esse vídeo no canal para você também. Vamos enviar o link para você. Lá, Mestre Comino fala uma coisa muito importante. Ele fala sobre as nossas relações sociais, sobre as nossas relações afetivas, sobre as nossas relações humanas e aquilo que todos nós sabemos, aquilo que todos nós comentamos. Vivemos numa sociedade doente, vivemos num mundo doente. E aí vem a cura, ou a possibilidade de cura. E aí a gente recorre a Chico Xavier. Chico Xavier também dizia que a doença no corpo significa algo que você ainda não aprendeu, algo que você precisa aprender. Ou seja, Mestre Comino, Chico Xavier nos chamam a atenção para refletir. Refletir no quê? No porquê que nós estamos vivendo esse momento. O que é que este momento tem para me ensinar, para me orientar? A gente vai lembrar o famoso filósofo Sócrates, que dizia: conheça-te a ti mesmo. Então esse é o momento do autoconhecimento. Esse é o momento de você se redescobrir, olhar para dentro de você e ver as suas sombras, ver aquilo que precisa mudar, ver aquilo que precisa ser transformado. Em outra palavra, aquilo que precisa ser curado. Momento de doença é momento de cura. Toda doença, Chico Xavier diz que é um momento de aprendizagem. Comino diz: precisamos mudar as nossas relações. Somente mudando as nossas relações afetivas, sociais, humanas, somente assim nós teremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, uma sociedade não doente. Ou seja, Mestre Comino complementa: temos que ressignificar as nossas relações. Ressignificar as nossas relações. Eu tenho que ressignificar a minha relação enquanto filho, eu tenho que ressignificar as minhas relações enquanto pai, enquanto irmão, enquanto profissional, enquanto umbandista, enquanto cristão. Ou seja, eu tenho esse momento agora para ser mais autêntico, mais verdadeiro comigo mesmo. Porque para que eu possa ter uma boa relação com o outro, eu tenho que ter uma boa relação comigo. Se eu não me amar profunda e radicalmente, eu nunca vou conseguir amar o outro. Se eu não me ajudar, eu não tenho como ajudar o outro. Se eu não trabalhar em mim as minhas sombras, eu não tenho como ajudar o outro a superar as suas sombras.
Mestre Comino diz mais: quando eu ressignifico as nossas relações, eu trago a cura, eu trago a saúde. Por isso, tratar o outro com humanidade de verdade, e me tratar com humanidade, é a forma que nós temos de curar a mim, a você, a nós e a nossa sociedade. De forma que, possivelmente, Deus, no seu infinito amor, possibilita essa pausa na humanidade, porque essa pausa não é aqui no Brasil, essa pausa é no mundo todo. O mundo todo vai ter essa oportunidade de rever os seus princípios, as suas relações, a forma com que você trata as pessoas que você ama, as pessoas que você não ama, os animais, a natureza, a igreja, a tenda, o terreiro, porque esse é o principal objetivo. E eu recebi uma mensagem e penso que essa foi uma das mensagens mais bonitas nesse momento que nós estamos vivendo, e nós vamos colocar essa mensagem também aí no grupo, que é uma mensagem do caboclo Águia Branca. Eu vou ler um pequeno trecho dela e depois você lê ela inteira. Este momento que a humanidade está vivendo agora pode ser encarado tanto como um portal quanto um buraco. A decisão de cair no buraco ou atravessar o portal cabe a você. Se ficar apenas lamentando o problema, consumindo as notícias 24 horas por dia, com a energia baixa, nervoso, nervosa, pessimista, irá cair no buraco. Mas, se aproveitar essa oportunidade para olhar para si, repensar a vida e a morte, cuidando de si e dos outros, aí estarão atravessando o portal. Cuide da sua casa, cuide do seu corpo, se conecte ao corpo mediúnico da casa espiritual, a tenda. Se conecte ao corpo mediúnico da tenda. Se conecte à egrégora da casa espiritual, a egrégora da tenda. Corpo, casa, corpo mediúnico, casa espiritual. Tudo isso é sinônimo. Quer dizer a mesma coisa. Quando você está cuidando de um, está cuidando de todo o resto. Essa mensagem para mim reflete exatamente o que Mestre Comino disse, reflete o que Chico Xavier disse, reflete o que Pai Rubens disse, reflete aquilo que eu acredito e que é esse momento, que é o atravessar o portal, que eu, você, que todos nós possamos sair desse momento, dessa fase, fortalecidos no amor, fortalecidos na fé, fortalecidos na esperança, fortalecidos na construção de uma sociedade mais justa, humana e igualitária, com equidade. Igualitária com equidade. Se você não conhece a palavra equidade, vá ler no dicionário. Se persistir a dúvida, pergunta que eu explico para você o que é equidade.
é o que falta muito no mundo, mais ainda no nosso país, na nossa sociedade. Também quero aproveitar, dentro desse espírito, aconselhar mais uma vez a você: leia o livro O Segredo. Por que ler o livro O Segredo? Porque o livro O Segredo, ele te ensina técnicas mentais, técnicas de visualização, e essas técnicas mentais, essas técnicas de visualização te ajudam no seu desenvolvimento espiritual e mediúnico. Óbvio que o livro tem um enfoque da prosperidade, muito claro, uma prosperidade material, que também é necessário, que também é importante. Mas, além disso, como eu disse e repito, ele te ensina técnicas. São essas técnicas que são muito importantes. Também oriento novamente a ver o filme Quem Somos Nós? Quem Somos Nós? Por que é importante esse filme? Porque vai falar sobre química quântica, mecânica quântica e física quântica, para que você realmente possa entender o processo de fé, o processo de milagre, o processo de energia espiritual. É fundamental que você entenda o processo quântico. O que é mecânica quântica, o que é química quântica, o que é física quântica. Antes nós teríamos apenas fé. Acredite, acredite. Hoje nós temos ferramentas, nós temos livros, nós temos teóricos, escritores, pessoas que nos explicam exatamente o que é isso. Ou seja, quando eu digo que tenho fé, como funciona isso? O que é ter fé? O que é acreditar na transformação? O que é acreditar na transmutação? O que é acreditar que as coisas podem ser melhores? O que é acreditar que uma pessoa que chega doente dentro da tenda, uma pessoa que chega às vezes carregada nos braços de outra pessoa, saia de lá andando, sai de lá curada em 1, 2, 3 ou 7 trabalhos espirituais. Então esse processo, esse mecanismo que nós denominamos de fé, de magia, é também um processo quântico. Então, ressalto, conheça, leia sobre a física quântica, a mecânica quântica, a química quântica, pois isso vai te encher de sabedoria, vai te encher de conhecimento e vai te fazer entender como acontece. Quero agradecer a você pela paciência de me ouvir. Quero dizer que eu estou aqui orando por você, vibrando por você, torcendo por você. Como eu disse e repito, nós vamos sair desse momento, desse processo de quarentena fortalecidos. A casa vai ficar mais forte, eu tenho fé nisso. E tudo aquilo que nós podemos fazer para te ajudar, nós estamos fazendo. Mestre Comino, só para encerrar, Mestre Comino pede aos terreiros de Umbanda que façam essa semana uma oferenda para Pai Omoloê. Faça essa oferenda. Sexta-feira, faça essa oferenda. A você, trabalhador matinata, vamos fazer essa oferenda na sexta-feira. Vamos fazer uma vibração, vamos fazer uma corrente de oração, uma corrente de energia poderosa que possa abençoar a você, abençoar a mim, abençoar a nós, a nossa casa, a nossa família, os nossos lares e a nossa tenda. Muito obrigado. Meu orixá que habita em mim, saúda o orixá que habita em você.
meu saravá fraterno.